O grito de Paulo à meia-noite, na prisão, em Filipos, na Grécia, na Europa, salvou esse carcereiro. E o grito da meia-noite no Brasil, salve almas do sistema religioso de igrejas. Com as escrituras, né, sagradas, do livro da história da igreja, mas o livro de Atos não tem a palavra amém, significa que a igreja não chegou ao fim, né? Ela vai começar em Atos 1, 2, Pentecoste, Jerusalém, com Pedro batizando em nome de Yehoshua Mashiach, em Atos 2,38, 3.000 almas, uma pregação de 15 minutos. Depois, Paulo aparece, e aí toma a história da igreja, né? Que de igreja gentílica, de igreja hebreia, primitiva, judaica, hebraica, hebreus, israelenses, essa igreja agora passa a ter uma nova conotação, a igreja gentílica, né? Com Paulo, suas viagens missionárias, preso em Roma, não tem a palavra amém, porque o mesmo evangelho de Paulo deveria voltar como está a voltar hoje, né? Está retornando, está regressando o evangelho de Paulo. Então, a história da igreja não terminou, ela termina na construção do terceiro templo, quando ocorrerá o arrebatamento, e após o arrebatamento, a perseguição para as virgens insensatas, nécias, loucas, e junto com isso, Moisés e Elias por 144.000 israelenses. Então, o final da última e sétima era da igreja de Laodiceia é o rapto, né? O arrebatamento que vai marcar isso, né? Até lá, ela deve voltar à palavra original, os filhos e filhas de Deus, né? Eu leio aqui Atos capítulo 16, importantíssimo, versículo 25, pela meia-noite, e eu acredito que estamos vivendo esta hora da meia-noite aqui no Brasil, meu ponto de vista, é minha opinião, né? Devido que Oswaldo Aranha, do Brasil, fez em 29 de novembro de 1947, né? Fez com que o Estado de Israel voltasse a existir, ou seja, o esforço maior foi do presidente da ONU, que naquela época foi Oswaldo Aranha, né, que mudou votos de países, né, que iriam votar contra Israel. Oswaldo Aranha adiou por 3 dias, né, a eleição da partilha da Palestina. O mundo árabe iria ganhar, né, se a votação fosse ali acho que era dia 25, né? No dia 27 houve a eleição. O Estado de Israel voltou a existir na ONU para David Ben-Gurion, acho que em 8 de maio de 1948, declarar a independência do Estado de Israel, e a coisa já começou com guerra, né? A guerra de 48 a 49, depois da declaração do primeiro-ministro lá, David Ben-Gurion, Israel venceu aquela guerra, né? E outras guerras. E eu tenho dito, de acordo com Macabeus, a Arca da Aliança não está na Etiópia, né? Está lá no Monte Nebo, de acordo com Macabeus, né? Estando a Arca em Israel,
Israel é o que Zacarias disse que iria ser e é, né? Desde 48, ou seja, uma bacia de fogo que qualquer nação que enfrentar Israel vai virar madeira para ser queimada, né? Simplesmente virará madeira para ser queimada. Isso aconteceu em 48, 49. Isso aconteceu em 67, na Guerra dos 6 Dias, o Yom Kippur. Israel não sai mais da sua terra, né? Sim, sei que lá tem droga, cigarro, boate, mulher de fio dental, de biquíni, mundanismo, sodomismo, mas cada um pagará individualmente pelo seu pecado, né? Cada um responderá, como Paulo falou em Romanos, por si mesmo, né? Quando Deus trata com os gentios, é individualmente, cada um responde por si mesmo. Quando Deus voltar a tratar com Israel, aí é como nação. É por isso que é dito que ainda que Israel seja como a areia da praia, só o remanescente será salvo, né? Ele vai salvar todo Israel, né? Só o remanescente será salvo. Eu acredito nisso, né? Quando Deus trata com Israel, é como povo, nação. Conosco é individualmente. Então, todos esses pecadores que têm cidadania israelense lá em Israel vão pagar individualmente. Quer dizer, Deus não vai mais permitir que Israel seja destruído. Na verdade, ele vai salvar um remanescente e vai permitir uma angústia, né? A angústia de Jacó, porque lá será o palco, em Israel será o palco da última guerra, a guerra final, o Armagedon, né? As águas do Eufrates se secarão, o rei do norte, a Rússia vem, China vem, os reis do Oriente, Apocalipse 16 diz isso, né? Tudo caminha para esse quadro, né? Então estamos na meia-noite, é o meu parecer, é a minha opinião, né? Pela meia-noite, Paulo e Silas em oração cantavam os louvores de Deus, enquanto os outros presos os ouviam. Paulo estava preso aqui em Filipos, na Grécia, na Europa, junto com Silas, por expulsar um demônio de uma menina pitonisa, uma moça, uma mulher pitonisa, né? Que na verdade funcionava como uma empresa de negócio, que as adivinhações dela dava lucro, né? Os seus senhores, ela era escrava. Isso voltou de novo, né? O espírito de adivinhação, as pitonisas, né? Estão dentro das igrejas, chamadas igrejas hoje, na era de Laodiceia, a adivinhação total, hein? Isso dá muito lucro, né? Toda essa coisa dentro das igrejas, né? De repente sobreveio um terremoto de tal intensidade que se abalaram os alicerces do cárcere, ou seja, as placas tectônicas se moveram ali naquela cidade, muito especialmente por causa da presença do apóstolo Paulo, né, Silas. Né? Silas era profeta, nós temos um profeta na cadeia, Silas, e tínhamos ali um apóstolo para as nações, os gentios, os povos. Esse apóstolo era pregador, 1 Timóteo 2,7, e doutor dos gentios. Ele era muito importante, né, para Deus, ao ponto de Deus fazer as placas tectônicas se moverem lá nessa cidade. Né? Imediatamente abriu-se todas as portas, e os grilhões de todos soltaram-se. Acordando e vendo abertas as portas da prisão, o carcereiro
E muita gente hoje é carcereiro. Todo pastor de igreja é um carcereiro, prende almas. Todo reverendo de igreja é um carcereiro. E ganha bem, né? Diz, tem pregador, pastor, reverendo que ganha 50, 100, 200 mil. Ou até mais, né? Para deixarem as almas encarceradas, almas em prisões. Eles não podem ouvir nada a não ser, exceto seu pastor, seu profeta, seu apóstolo, seu evangelista, seu reverendo, seu doutor em divindade. Só vai deixar de ser carcereiro, as almas só sairão da prisão se houver um terremoto. Não tem que haver uma pregação que cause um abalo sísmico na escala Richter. Placas tectônicas precisam ser movidas. Eu vejo que a hora é a hora final. O rebanho é pequenino. Pouquíssimas pessoas vão ser salvas. Né? Os avivamentos passaram. Mesmo depois do Mombrana, que morreu em 65, quando Mombrana morreu, já tinha um deuteropentecostalismo. Após o movimento pentecostal, tinha um deuteropentecostalismo aqui no Brasil, com Casa da Bênção, Manel de Melo, Davi Miranda. Deus é amor, e mesmo depois desse deuteropentecostalismo, veio na década de 70, 80 o neopentecostalismo. E as igrejas universal, mundial, internacional, Sara Nossa Terra, Renascer, Luz para os Povos, Videira. Não tem mais nada para vir. Simplesmente não tem mais nada para vir. Não diz o Apocalipse que a igreja de Laodiceia, no fim, seria morna? Estou ao ponto de vomitar-te da minha boca, ou seja, é o que as igrejas iriam causar ânsia de vômito em Yehoshua. Você fala Jesus, mas Jesus não tem Yud Re, Vav Re, YH, WH. Esse nome é católico, não salva. O nome que salva tem que ter as 4 letras do tetragrama sagrado hebreu. E o nome Yehoshua tem essas 4 letras. Yud Re, Vav Re. Ou seja, a igreja, sistema organizado de igreja, denominações, brahmitas, cacuístas, budistas, islamistas, todo tipo de religião, que alega que é de Deus, alega pertencer a Deus, alega ser a igreja original, causa ânsia de vômito. E vomitar não é mal, não é ruim, porque se expele de dentro de você uma coisa que ia te matar. Uma coisa que ia te matar. Então tem que sair o suco gástrico e tem que sair aquele elemento lá que o organismo não queima, não funciona. Não está bem dentro do seu organismo. Mas isso é para aqueles que são de Deus e têm consciência viva, né? Despertada nesta hora para seguir as Escrituras. Eu continuo lendo a Bíblia. Aqui. Eu estou em Atos capítulo 16. Acordado e vendo as portas da prisão, o carcereiro puxou a espada e queria matar-se. Porque a obrigação dele era prender escravo. Né? Se um escravo saísse, ele tinha que se suicidar. Né? Muita gente não vai deixar de ser pastor porque está ganhando muita grana, muito dinheiro, o salário é gordo. Né? E se ele deixar escapulir alguém das prisões católicas, protestantes, pentecostais, deuteropentecostais, neopentecostais e dos ismos e divisões, né? Que surgiu depois de William Branham, ele vai pagar caro. Né? Pensava que os presos tivessem fugido. Paulo, porém, com voz forte, gritou. Né? Só um grito para salvar. Tem gente que me escreve
e diz assim, credo, ele grita. Eu não suporto ver esse homem pregar, ele grita. Mas veja que para Paulo salvar esse carcereiro que ia se suicidar, foi através da intervenção de um forte grito. Né? A Escritura diz que à meia-noite há um grito pela meia-noite. A pregação tem que ser forte mesmo. Falar mansinho não resolve. A coisa é séria. O mundo religioso está num caos. Destruição total, ruína total. Já desde de Lutero, Sardes, já teria nome de que vive a Reforma Protestante, mas já nasceria morta a obra de Lutero lá, a Reforma. Né? Isso é a Reforma. Tinha nome de que vive e estava morta. Imagine esses movimentos pentecostais, deuteropentecostais, neopentecostais que veio após o protestantismo, que causa ânsia de vômito em Yehoshua Mashiach. Paulo, porém, com voz forte gritou. Só um grito, né? Nesta hora poderá despertar, né? Na hora da meia-noite, né? E a profecia diz que vai ser aqui no Brasil. Eu não digo que sou isso, mas reconheço que isso vem do Brasil. Quem quer que seja, Deus irá confirmar. Apenas estou fazendo um trabalho aqui para Jeová, Deus o Pai, né? E para Deus eu faço esse trabalho, né? Se agradar a Jeová, Deus o Pai, e seu filho Yehoshua, se ele confirmar, então amém, né? Pessoas já entram em contato, né? Já acreditam nisto que eu estou pregando, amém, né? Não acredito que virá grandes aglomerações, multidões de pessoas, é para poucos, né? Paulo, porém, com voz forte gritou, para salvar tem que gritar. Para salvar o carcereiro e empurrar a espada em si mesmo, teve que gritar, não te faças mal algum, pois estamos todos aqui. Entrou e todo trêmulo caiu aos pés de Paulo e de Silas. Conduzindo-os para fora, disse-lhes. Aqui não diz que ele ajoelhou, diz que ele caiu, né? Perdeu as forças, né? Abalou seu sistema emocional, psicológico, sua energia foi embora, ele viu que ele ia se matar. O grito de Paulo à meia-noite, na prisão, em Filipos, na Grécia, na Europa, salvou esse carcereiro. E o grito da meia-noite no Brasil, salve almas do sistema religioso de igrejas. Caiu aos pés de Paulo e de Silas, conduzindo-os para fora, disse-lhe, senhores, é isso aqui que eu quero chegar. Essa pergunta aqui. Senhores, que preciso fazer para ser salvo? Os cacuístas mudaram essa pergunta. Não é só os cacuístas, as igrejas também. Os cacuístas perguntam, quem é teu profeta? Se você é cristão, quem é seu profeta? Eu não vejo essa pergunta aqui no Novo Testamento, não. Onde está escrito na Bíblia que foi feita essa pergunta? Se tu é cristão, quem é teu profeta? Ou depois da morte, como os cacuístas ensinam, que se morrer, chegar lá no paraíso, vai perguntar quem foi seu profeta. Eu também não vejo isso aqui na Bíblia, não. Eu vi o irmão Branham na mensagem A Igreja Sua Condição, Daniel Cury chegou lá, o irmão Branham disse que quando ele chegou lá no portão, tinha um porteiro lá, e o porteiro perguntou, qual é o teu nome? Presta atenção. Não tem essa pergunta lá no céu, no paraíso, no portão do paraíso, com um porteiro lá, quem é seu profeta? Se você chegar lá na porta do paraíso, o porteiro vai perguntar seu nome. Por exemplo, se ele perguntar meu nome, eu vou dizer André. Se ele perguntar seu nome, você vai dizer o seu nome. Aí depois disso, o porteiro vai no livro da vida, que não está na terra. Não creia nessa mentira dos cacuístas dizendo que o livro do cacu é o livro da vida.
O livro da vida é outro departamento. O porteiro disse, deixa eu ver ali no livro da vida se o nome Daniel Curry está ou não está. O porteiro voltou e disse a ele, não deixou ele entrar no céu não, no paraíso. Seu nome não está no livro da vida. Sinto muito, senhor. Você não tem nome aqui não. Mas eu sou o grande evangelista. Eu ganhei almas, eu pregava lá, naquele tempo era Jesus Cristo. Né? Aí ele perguntou para o porteiro, tem alguma chance para mim? O porteiro disse, só uma. Você pode apelar para o trono branco. Do juízo final. Né? Você apela? Ele apela. Quando apelou, aí ele disse que desapareceu da portaria ali, da entrada do paraíso e se viu num, tipo uma sala e uma luz que ele não conseguia olhar. E a luz ia ficando forte, 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 forte. E aí ele não podia olhar para a luz e a luz só fez umas 3 perguntas para ele. Você falou a verdade em todos os assuntos da terra? Ele ficou calado. Você pegou alguma coisa emprestado e não devolveu? Ficou calado. As 3 perguntas que fez para ele não deu conta de responder nenhuma. Ele mesmo já analisou ele mesmo dentro dele e disse assim, eu estou perdido, estou condenado. E quando ele ia ser, quando ele aguardava ouvir aquela rajada, está condenado, por trás dele uma voz baliu como de um cordeiro. Lá eles pregavam Jesus, hoje eu prego que esse cordeiro é Yehoshua. E a voz falou, mas pai, na terra ele se pôs por mim. Então havia um tempo que você podia pregar Jesus, ser batizado em nome de Jesus, como o William Branham fez. Houve até um tempo que você podia pregar, chamar Deus de vós, no plural, e dizer Pai, Filho e Espírito Santo, ó Deus, Trindade, como no tempo de Lutero. Aquilo passava. Dava para passar, mas hoje não passa. Chamar Deus de vós, 3 pessoas, de Trindade, dizer que o nome de Deus é Jesus, sendo que aí não tem Yud, Re, Vav, Re, YH, WH. Hoje, você quer defender o Cordeiro, o nome do Cordeiro é Yehoshua. Cada tempo tem sua fase, tem sua etapa. A etapa hoje, a fase hoje é a fase final. Entende? Então não tem essa pergunta lá, quem é... Não deve haver aqui na terra, quem é seu profeta. No livro de Atos não tem essa pergunta. Mesmo lá no Pentecoste, que faremos, varões e irmãos? Atos 2,37, Pedro diz, crê que eu sou o profeta, que eu tenho a chave do reino dos céus, ajoelha perante mim, eu sou o cabeça, eu sou o mediador, eu sou o salvador. Pedro não falou nada disso. O homem que tinha a chave do reino do céu diz, arrependei-vos. Ele não coloca a pessoa dele na frente. Cada um de vós seja batizado em nome de Yehoshua Mashiach, para o perdão dos pecados, para receber Kadosh, o Espírito de Deus, o Espírito Santo. E aqui temos de novo a pergunta. Se essa pergunta for feita aos cacuístas, se alguém perguntar aos cacuístas o que devo fazer para ser salvo, eles vão dizer, crê no profeta. Segue a mensagem do profeta ou você vai para o inferno. A resposta dos cacuístas está errado. E também tem esse, você tem que ser batista para ir para o céu. Você tem que ser da Assembleia de Deus para ir para o céu. Veja, a Igreja Universal, ela é individualista, ela não leva nenhum pastor da Assembleia de Deus, Deus é amor adventista, para pregar no púlpito da Universal. Eles são exclusivistas. Eles acham que porque alguém é crente da Universal está salvo, a mesma coisa da Mundial. Eu estou dizendo que mudou. Mudou as coisas aqui agora é crer em homem, é crer em igreja. Mas eu estou aqui para gritar nesta hora. Esta mesma pergunta do carcereiro deve ser respondido de acordo com o que está escrito. E o que é que está escrito? Crê no Senhor. Ele é Yehoshua. E será salvo. Você só tem que crer no Senhor Yehoshua. É claro que se você crê em Yehoshua, você será salvo, tu e a tua casa. Mas para você crer nele, você tem que sair do sistema de igreja. Porque ele diz, eis que estou à porta e bato. Está fora das igrejas. Quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas.